Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Mundial. Já estamos em culto, fiquem atentos à programação da nossa igreja. Dia 18 e 19 de outubro será a 21ª Festa dos Tabernáculos, uma festa bíblica e profética que tem impactado gerações. Dia 13 de setembro, de 14 às 19 horas, será o seminário de heranças espirituais com a nossa irmã Thalita Mendonça. Em breve as inscrições estarão abertas, fique atento aos nossos canais de comunicação. E a vida segue livre, tão veloz, com dor ou prazer, no infinito vai e vem, secando e fazendo alvorecer. Você gosta de poesia? Quero te fazer um convite. No dia 30 de agosto será o lançamento do livro do nosso pastor, Olhar em Versos. Será na Cidade das Artes, na Biblioteca Municipal Ziraldo. Você é o nosso convidado. Falta pouco para o encontro mais esperado da criançada, a Escola Bíblica de Férias. Dia 31 de julho ao dia 2 de agosto, de 15 às 17h30. E o encerramento será no dia 3, às 19 horas, com toda a criançada e suas famílias. Conheça, participe e compartilhe as atividades da nossa igreja. Prepare seu coração para entregar a sua adoração e também receber a mensagem de Yahvé para as nossas vidas. Saúde a igreja com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um culto, estamos aqui, como já foi falado pela irmã, vamos preparar os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer para nós. Vamos começar já orando ao Senhor. Coloca o seu coração já disposto a adorá-lo. Vou contar uma história, já introduzindo, já entramos na adoração. Nós vamos entoar o louvor, o hino que é grandioso és tu. E a história desse hino é a coisa mais interessante. O autor, ele é da Suécia, ele é um sueco, e ele era um jovem. Ele se converteu com 19 anos e esse hino já tem mais de 200 anos. Grandioso és tu. E esse compositor, ele estava vindo da igreja. Até então era uma tarde, tinha um sol. Quando ele foi para a igreja, estava um dia lindo. E quando ele estava saindo do culto, veio uma tempestade que a princípio seria impossível ser contida. E da mesma forma que essa tempestade veio, ela foi. E quando ele chegou na sua casa, ele olhou os pastos e viu um imenso arco-íris. A tempestade passou e veio a bonança. E ele pôde contemplar a grandeza do Senhor. Mesmo com toda aquela tempestade, dificuldade, veio um novo momento. Ele contemplou o arco-íris. E quando ele começou a olhar bem do outro lado do rio onde estava, ele pôde ver os pastos verdejantes. Ele pôde ver os pássaros cantando. Então ele falou: Senhor, eu contemplo a tua perfeição. Então ele fala aqui: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Não sei como você veio aqui. Eu não sei, você que está nos assistindo, como você está vindo para o culto. Alegre, precisando de uma resposta. Mas da mesma forma que essa tempestade pode parecer que está durando muito, mas para o nosso Deus não é nada. Quando você se firma com o Senhor,
tudo passa. E depois você veio contemplar a resposta e a bonança do Senhor. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E comece a engrandecer o nome do Senhor. Agradeço o privilégio de estar na casa dEle. Não sei como foi a sua semana, mas Ele te deu o privilégio de estar aqui hoje, entregando o primeiro dia da semana para adorar e exaltá-lo. Abra o seu coração, abra os seus olhos para realmente dizer: então minha alma canta a Ti, Senhor. Seja um coração grato, porque aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de exaltação, aqui é o lugar de consolo e conforto. Porque aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. E o Senhor é entronizado nos louvores do Teu povo. Abra os seus lábios. Não canse de exaltar o nome do Senhor. Pai querido, Deus bendito. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa. Obrigada pela semana que passou e o Senhor nos sustentou, nos permaneceu de pé. E mesmo assim, Senhor Deus, eu quero Te agradecer, porque minha alma está alegre pelas bênçãos, pelos milagres que o Senhor fez durante essa semana. Senhor, vai quebrando cada cadeia, Senhor, que impeça a Tua igreja de Te adorar. Seja aqui no templo, seja onde estiver. Todo espírito de contenda, todo espírito de murmuração, tudo que não venha de Ti, repreendemos agora em nome de Jesus. Venha com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Enche de alegria a Tua igreja, enche de gozo, enche, Senhor Deus, de amor, enche de bondade. Que a nossa adoração, Senhor, chegue a Ti como um cheiro suave a Tuas narinas. Abrimos os nossos corações. Nós não somos nada diante de Ti. Nós temos o privilégio, Tu nos deste o privilégio de estarmos na Tua presença, no Santo dos Santos, para Te adorar. E por isso eu Te agradeço, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Glorifique a Ele. E diga: então minha alma canta a Ti, Senhor. Criação, o céu e a terra.
e reconhecemos que Tu és grande, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Não há outro além de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início
tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. E agora nós estamos naquele momento em que eu posso cumprimentar o meu irmão, dizer, estarmos juntos. Vendo alguém aqui está nos visitando, mas o pessoal que é da manhã está vindo. Sejam bem-vindos. Cumprimente seu irmão. Cumprimente. Enquanto isso, vamos louvar a Ele, vamos celebrar. Vamos dizer que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Vamos celebrar o Senhor. Nós cremos nisso. Com o meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Ouve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar. Não vou me calar, meu Deus vivo está.
significa louvai ao Senhor. Nesse mesmo espírito de gratidão, vamos ofertar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus não precisa de nada, mas Ele quer que nós devolvemos a Ele, porque precisamos sustentar a casa dele. A casa dele precisa ser sustentada. E quando a gente honra o Senhor abre as portas. Seja fiel a Ele. Seja fiel em todo o tempo com Ele. Você que está nos assistindo, vai estar aparecendo QR Code com os dados da igreja, também com o Pix. Separe o seu dízimo, separe a sua oferta para abençoar a casa do Senhor. O mesmo Deus que faz as coisas do passado é o mesmo Deus que faz hoje, Ele faz eternamente. Deus não quer que você viva de experiências passadas. Deus quer que você viva experiências novas. Mas Ele também quer que você o honre. Honre com o seu pouco, honre com o seu muito. Honre e traga de coração ao Senhor. Que Deus ama aquele que dá com alegria. Enquanto estamos adorando ao Senhor, traga os seus dízimos, traga as suas ofertas. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem
nós te adoramos nessa noite, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos entoar louvores ao teu nome. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, obrigada pelo teu sustento, pela tua proteção, pela tua provisão constante sobre nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que ao mesmo tempo que te louvamos, o Senhor trate o nosso coração, as nossas emoções, fale aquilo que nós precisamos ouvir. Nós queremos estar sensíveis à tua voz nessa noite. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Recebe também os dízimos, as ofertas que foram depositadas no teu altar. Que seja para crescimento da tua obra e que cada um dos irmãos que contribuiu seja abençoado também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu vou convidar o nosso pastor Miranda Machado, que estará conduzindo a segunda parte do nosso culto. Do Senhor Jesus para todos. Estamos louvando a esse Deus maravilhoso. Estamos sem internet, as 3 redes não estão funcionando, então não teremos, até que volte, por algum problema externo, não teremos as transmissões, tanto pelas redes sociais quanto pelas rádios, que estão sendo avisados, já foram avisadas, e vamos então... Vamos seguir aqui apenas nós mesmos, né? Bom, hoje nós tivemos pela manhã o café da manhã, a palavra foi anunciada, tínhamos mais ou menos 110, 120 pessoas, foi comunicada a palavra de nosso Deus àquelas vidas que precisam do socorro de Deus, precisa da ajuda de Deus, da bênção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, e nós louvamos ao nosso Deus por isso. E agora estamos aqui para celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria, se for possível, colocar um texto que está no Salmo 146, versos de 5 a 10, que vai nos falar sobre o Deus dos deuses, o Deus de Israel, e da felicidade daquele que confia nele. É uma felicidade eterna, é uma felicidade que ninguém pode tirar, e nós devemos confiar cada dia mais no nosso Deus, porque Ele é soberano para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Ele é santo e maravilhoso. Diz então o texto: bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, em Yahvé, seu Deus, como no original, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, e Yahvé, o Senhor, liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor Yahvé, o Deus único, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Yahvé protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Nosso Pai, te agradecemos, te louvamos porque temos um Pai que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e em Ti estamos seguros, porque temos o Teu Filho Jesus, porque o Senhor nos mandou o Teu Espírito Santo para estar em nós. Nós te agradecemos por tudo, te adoramos e te bendizemos, ó Deus dos deuses, em Cristo Jesus, amém. Vou pedir para botar o primeiro verso, verso 5, nós temos uma referência
ao único Deus vivo, o Deus de Israel, Deus de Jacó. Jacó é o nome originário de Israel. O nome deste homem é Jacó. Deus mudou o seu nome para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Uma referência à luta que Jacó teve com o anjo pouco antes de se encontrar com seu irmão. E ele tinha muito medo do seu irmão, porque ele havia feito algumas coisas indevidas com o irmão, e o irmão jurou que ia matá-lo. E ele, agora, depois de muitos anos, havia prosperado muito na terra para onde ele foi, a terra dos ancestrais. E ele volta e agora vai se encontrar com o seu irmão, Esaú. E ele precisa estar forte, ele tem várias estratégias, e ele precisa descansar, ele precisa estar bem, porque quando encontrar seu irmão, o irmão poderia vir cheio com tropas, e ele tinha as dele também, mas ele precisava estar revigorado. Mas acontece que na noite anterior, que ele precisava dormir bastante, descansar, aparece um anjo do Senhor, e ele luta com o anjo a noite toda. E o anjo ainda, quando vai embora, já amanheceu, toca, e ele fica sem andar direito, morto de cansado, sem andar direito, sem força. Ele vai e se encontra com o irmão. Isso significa dizer que as nossas forças, elas não são aquilo que devemos aplicar quando o assunto é espiritual. As nossas forças são insuficientes, e ali está a prova de que quando Deus faz, não importa o estado que a pessoa se encontra, a pessoa pode estar fraca, a pessoa pode estar sem dormir uma noite, e pode estar mancando e ferida, mas Deus, quando vai à frente, Ele faz algo muito infinitamente maior do que eram os planos. Eram os próprios planos de Jacó, e foi exatamente o que aconteceu. Quando ele encontrou o irmão, eles se abraçaram, o irmão chorou, o irmão ficou feliz, ele também, e se abraçaram, havia agora amor, respeito. Então, aquele medo de Jacó se desfaz, porque Deus está operando. Este é o Deus. Deus naquele dia mudou o nome dele para Israel. E nós temos aqui no mundo Israel. Israel tem a influência do Brasil, e o Brasil tem a influência de Israel. Começa que Israel é o povo escolhido de Deus, formado por Deus, e esse povo se espalhou pelo mundo inteiro. E esse povo veio para o Brasil. Esse povo inundou as terras brasileiras a partir de 1500, com a descoberta do Brasil. E muitos dos senhores, muitos de nós, somos, sem saber, descendência de Israel. Muitos brasileiros. A segunda conexão profunda que existe entre Brasil e Israel é que em 1948, com o êxito das articulações do presidente interino da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, por sua ação, o Estado de Israel foi recriado. E o povo, a ONU reconheceu, e o povo de Israel começou a voltar para a terra, para terras desérticas, pobres. Mas Deus está com esse povo, e esse povo com uma inteligência incrível, por isso que tem mais de 120 prêmios Nobel. Enquanto que os árabes, que talvez alcance 27 nações que falam árabe, deve ter uns 5 ou 6. Para ver, Israel tem mais de 100, e os árabes todos devem ter 5, 6, 7 no máximo. Esse povo se desenvolveu na ciência, esse povo se desenvolveu na medicina, esse povo se desenvolveu na comunicação, esse povo se desenvolveu grandemente em toda a arte, e numa capacitação inigualável. É o povo escolhido de Deus. Que povo é esse? É o povo de Deus, o povo de Israel. Mas alguém dirá, mas esse povo rejeitou Jesus.
E temos que concordar com isso, realmente rejeitou a Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala que no final eles vão crer. E segundo informações, muitos hoje já creem. Muitos judeus raiz já creem que Jesus é o Messias. Ontem eu tive uma reunião com judeus. E eu falei para a esposa, porque o marido estava ocupado, não pude falar com ele, mas já falei outras vezes. Eu digo, olha só, vocês judeus estão preparando o caminho do falso Messias. Vocês judeus que têm rejeitado a Jesus e criaram condições, desenharam um mapa, estabeleceram um perfil do Messias que vocês estão aguardando, vocês, sem saber, estão preparando todo o caminho para o falso Messias. Perfeito, é igual a luva, uma luva, encaixa como uma luva. Você precisa receber Jesus como seu Senhor, Ele é o Messias. O que virá é falso, é mentira, é fraude. Os judeus se afastaram, mas o apóstolo Paulo disse que no final eles vão se converter. E a palavra de Deus diz que Jesus vai reinar desde Sião. E nós temos esse salmo maravilhoso, dizendo que feliz da ótica de Deus, isso significa bem-aventurado, é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, é aquele que socorre, é o Deus de Israel, é o Deus de Israel, cuja esperança está em Iavé, o eterno, o seu Deus. Feliz o homem, a mulher, o ser humano, que confia no Deus de Israel, no Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, Deus que nos amou e nos ama, Deus que nos socorre. E neste salmo nós vamos ver como é beneficiado aquele que confia neste Deus. E é um convite a você e a mim a nos apegarmos a este Deus, a confiarmos nele. Não importa os problemas que estamos atravessando, não importa a situação que nos encontramos, não importa se as escolhas que fizemos nos arrastaram para o lamaçal, porque Deus tem o poder de nos arrancar do lamaçal. Não importa se as escolhas que fizemos nos fez cair numa cratera e não conseguimos sair dela, presos ao pecado. Se nós nos humilharmos e clamarmos por este Deus, e você chega no Deus certinho, que é o único Deus verdadeiro, se você for em nome de Jesus e guiado pelo Espírito Santo, este Deus, Ele tem poder para meter a mão onde você está, lá no buraco, lá na caverna, lá no fundo do poço. Ele tira e traz você machucado, traz você com vícios, traz você com pecados, mas se você se humilhou e buscou a sua face, Ele vai lhe lavar, vai lhe purificar. A Bíblia diz que Ele vai nos colocar sobre a rocha e vai nos colocar um novo cântico em nossa boca. Esse é o Deus de Israel. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, senhor, senhora, nós não precisamos ter medo de coisa alguma, porque este Deus mandou o seu filho, e Yahvé mandou Yeshua, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que há de ser, mandou o seu filho, que é o que era, o que é e o que há de ser, e Salvador. E Jesus, o seu filho, nos disse: não fique com medo de quem pode matar o corpo e não tem mais o que fazer. Não precisamos ter medo de coisa alguma. Este Deus é conosco. A Bíblia diz que o anjo de Yahvé acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. A Bíblia nos mostra que nada poderá acontecer conosco, a não ser pela vontade de Deus. Se eu confio nisso, se eu acredito nisso, eu não tenho medo de coisa mais nenhuma, porque eu sei em quem eu tenho crido. E olha outra coisa, aquele que tem essa confiança, ele tem segurança para viver, então ele não tem medo de morrer e também não tem medo de viver. Há muitas pessoas que têm medo das duas coisas, tem medo de viver e tem medo de morrer, e o medo é ruim demais. O medo tira a criatividade, o medo nos atrofia. Vençamos o medo em nome do Senhor Jesus, e saiba você, se você caiu, que você tem a mão de Deus para te tirar. Jesus veio para isso. Jesus veio, não veio iludido pensando que as pessoas são boas.
Ele não veio iludido pensando que as pessoas estão numa boa, estão bem. Ele veio buscar e salvar o que se perdeu. E significa estar perdido, estar em profundas trevas, estar dominado pelo pecado, servindo ao mal, fazendo coisas feias, horríveis, coisas que talvez não dê nem para falar. Mas ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Agora o que diz o verso 6? Esse Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Veja que o nosso Deus, aquele Deus, esse Deus que você vai em nome de Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. Os demais deuses não fizeram nem um palito de fósforo. Os demais deuses não fizeram uma folha. Os demais deuses não tiveram a capacidade de fazer uma só formiga. Os demais deuses não quiseram fazer um peixe, não tem capacidade. Não consegue fazer um pássaro, um pardal, uma cambaxirra. Os outros deuses são deuses mentirosos e falsos e inexistentes. Foi o diabo através do ser humano que os criou. São criação de mentes distorcidas. Mas o Deus de Israel é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus do universo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele é dono da terra, Ele é dono das montanhas, Ele é dono dos oceanos, Ele é dono das ilhas, Ele é dono das nações, Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor. O diabo hoje domina os sistemas, porque o homem entregou o governo a ele. Então hoje o mundo jaz do maligno, o mundo é do maligno, mas é o mundo no sentido de que o sistema governamental, sistema social, o sistema que domina o mundo, está nas mãos e é controlado pelo inimigo. Mas veja só o que a palavra de Deus nos diz ainda. Eu vou pedir para estampar João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Este Deus que fez os céus e da terra mandou o seu Filho. E a Bíblia diz a respeito de Yeshua, seu Filho: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o Pai e o Filho que criaram todas essas coisas. Que maravilha! Este é Jesus, é Yeshua. E existem seitas dizendo: não, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Deus só tem um. Presta atenção. A palavra Deus é um título, não é nome. É título. Igual a pai é título, igual a presidente é título, governador é título, não é nome. Título. Pastor é título. Deus é um título. E só existe um Deus verdadeiro. E este Deus verdadeiro é Yeshua e Yahvé. Alguém dirá: mas como assim? E este Deus verdadeiro, Yahvé e Yeshua. Yahvé é o Pai. Yeshua foi o único gerado do Pai, nenhum outro foi gerado. Este Deus tem um Espírito. E esse Espírito pertence tanto ao Pai quanto ao Filho. E esse Espírito que pertence ao Pai e ao Filho foi enviado para estar dentro de nós, morar conosco. E é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, esse Deus que se fez homem, Yeshua, Deus é como se fosse algo assim. Só existe um, e dentro está o Pai e o Filho. Os dois são Deus, não são deuses. É incrível, alguém diz: pastor, mas tem um erro aí de português. Mas quando a Bíblia diz: no princípio criou, no princípio Elohim criou, é como se fosse deuses criou, de propósito. Porque é o Pai e o Filho. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. É Yeshua, é Yahvé. Tudo foi feito por meio dele. O Pai fez e o Filho participou. E o Filho veio a este mundo para buscar e salvar o que se perdeu.
Então, este Deus maravilhoso fez todas as coisas. Voltemos ao texto que está em Salmos 146. Vamos ver o que este Deus faz. Olha só como é que nos envolve como alvos a sermos alcançados, e depois de alcançados, há ferramentas de Deus para alcançar aqueles que estão nessa situação. Deus quer usar você precisa se apresentar. Precisamos nos apresentar e dizer: eis-me aqui, ó Deus, lava-me e usa-me conforme o Senhor quer. Vamos ver o que diz então, verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, e Yahvé liberta os encarcerados, e Yahvé abre os olhos aos cegos, e Yahvé levanta os abatidos, e Yahvé ama os justos, e Yahvé guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, ou o estrangeiro, porém transtorna o caminho dos ímpios. E Yahvé reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O salmista mostra o poder deste Deus, e você vê que o salmista, ele olha para a grandeza de Deus e olha para a necessidade do ser humano. É isso que devemos fazer o tempo todo, olhar para a grandeza, o poder, as maravilhas de um Deus criador que fez o universo de forma magnífica e tem domínio sobre tudo, mas olhar o ser humano, como está o ser humano, como estão os povos, como estão as nações, e como eu posso ajudar as nações. Alguém dirá: eu não consigo, eu sou tão pequenininho, como que eu vou conseguir fazer isso? E eu vou dizer para você que você consegue fazer isso com o joelho, orando. Você que diz: não, eu sou indigno, e Deus sabe que você está falando a verdade, mas Ele ama, Ele tem poder para queimar o que não presta, para nos libertar, para nos encher com o seu Espírito e nos capacitar. E nós vamos orar pelas nações, vamos orar pelo sal da terra que está no mundo, pela luz do mundo que está no globo terrestre, pelos salvos, pelos que nasceram de novo, e pedir que o Espírito Santo de Deus nos acenda, restaure o sabor do sal, faça brilhar a luz, para que cada célula familiar tenha um que seja sal da terra, no mínimo, um que seja luz do mundo, no mínimo, e que seja influente pelo Espírito Santo de Deus, para alcançar outros. Se fizermos isso e orarmos, e Deus nos atender pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, então nós vamos fazer uma revolução cósmica, porque vai ter conversão no hemisfério norte, no hemisfério sul, circulando toda a terra, passando por todas as ilhas, alcançando todas as pessoas. O Espírito Santo entrando e estando em todos os hospitais, e cuidando de todos que estão ali, dos familiares e do enfermo. O Espírito Santo consolando aqueles que estão de luto. O Espírito Santo socorrendo aqueles que estão nas estradas. O Espírito Santo sendo chamado e abençoando aqueles que estão navegando nos oceanos, nos milhares e milhares de embarcações, navios e embarcações. Os que estão voando nos ares, milhares e milhares de voos. Os que estão nos aeroportos, os que estão orando, que haja conversão. Você e eu podemos orar sobre isso. Talvez alguém diga: isso é muita coisa, muito grande. Sim, é muita coisa, muito grande para nós, mas não para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o globo terrestre é pequenininho, ele tem o globo terrestre em suas mãos, ele é Deus. Ele pode operar lá no Sri Lanka, dominado pelo islamismo, e todas essas religiões. Eu peço a Deus que Deus desmorone, tire as bases, para que muitos sejam salvos. E esses governos tiranos que não permitem que a palavra de Deus chegue, que Deus quebre, e que de preferência salve, e que essas pessoas tocadas pelo Espírito Santo de Deus se estremeçam e reconheçam que só Yahvé é Deus. E quando olharmos para o mundo, podemos olhar primeiro para Israel, porque os olhos do Senhor estão sobre Israel. Não é para olhar primeiro para o Brasil, nem para a América do Norte ou América Central, mas olhar pelo eixo de Deus, que é Israel. Israel, país pequenininho. Quando você olha no globo terrestre, pequenininho, olha no mapa mundi, pequenininho, tão pequenininho.
E os olhos de Deus estão sobre ele. E o eixo de Deus está ali. É através do povo de Israel que Deus vai abençoar todos os povos da terra. A hora que este povo se converter, a hora que este povo com essa capacidade, esse poderio receber Jesus, esse povo vai brilhar. E o mundo saberá quem é Jesus, quem é Deus. E já tem muitos judeus que creem. Aí você diz, poxa, isso é muito pesado para mim. Para você e para mim é. Você pode fazer isso na oração. Você vai dizer, você está louco. Confie em Deus, confiemos em Deus. Vamos voltar ao verso 7. Ele protege o estrangeiro, olha só, defende a causa dos oprimidos. Quantas pessoas estão sendo oprimidas? Quantos oprimidos tem no Brasil? Quantas pessoas presas injustamente? Quantas pessoas que estão sendo massacradas por alguém que é mais poderoso do que ele, está batendo? Hoje recebemos uma senhora aqui, no culto da manhã, que pediu socorro para ir para a casa terapêutica, o senador Camará, e foi para lá. Ela disse, apanhei essa semana, estou apanhando do meu companheiro ou marido. Não quero mais apanhar. E foi para lá. Quantas mulheres apanham de seus maridos? Quantas crianças indefesas são tratadas injustamente? Quantos abusos sexuais e enganos estão sendo aplicados contra meninas e meninos por pessoas bem próximas a elas? Quantos abusos sexuais? Quantas agressões? Ó Deus, abençoe as crianças, os oprimidos, dá alimento aos famintos. Os famintos precisam receber Jesus. A palavra de Deus diz, o salmista diz, fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, a sua descendência a mendigar o pão. Mas tem famintos, precisam ser socorridos, precisam se alimentar. Precisam de Jesus, precisam do pão da vida, mas precisam de alimentos físicos. E Yahvé liberta os presos, e preso de todo sentido, preso nas drogas, preso na orgia, preso no pecado, preso no crime, preso em qualquer situação, que não consegue sair, é impossível para ele sair, se sair vão te matar, você não consegue sair. Deus mete a mão e liberta. E Yahvé dá vista aos cegos, tem poder para dar vista literal ao cego, e muito mais do que isso, tirar as vendas dos olhos espirituais, para que as pessoas vejam a sua glória. Levanta os abatidos, que estão oprimidos, abatidos, machucados, desanimados, e Yahvé levanta os abatidos, e Ele ama os justos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus maravilhoso, este é o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra. Verso 9, e Yahvé guarda o peregrino, o estrangeiro, ele está sempre vulnerável, é impressionante. Eu digo que turista foi feito para ser roubado, é impressionante. Turista vai para um país estrangeiro, todo mundo quer roubar, é impressionante, e tem países que é pior ainda. Meu filho mais velho, Bruno, acabou de vir do Egito. Ele disse, acho que foi a primeira vez que ele foi lá. Eu já tinha ido, e nós aqui alguns fomos. É terrível, não saia sozinho, vai sozinho para você ver. E não é só o Egito não, são vários países ali. Terrível, todo mundo quer te enrolar, é perigoso. Então você tem que ir com um grupo, e de preferência contratar um nativo para ser guia, e ele vai te dar instruções. É terrível. Aquilo lá foi um império, foi riquíssimo, hoje é pobre. Você chega numa casa e vê construída, a casa construída há 30 anos atrás, olha, parece que é mentira. Jeová, os escombros, os entulhos de obra,
estão todos lá ao redor da casa. Eles fazem um caminho para você entrar só ali. O resto é tudo entulho de obra. Você diz, não é possível. E você vê o vizinho igual, vê o outro igual, vê o outro igual, vê o outro igual. Você encontra um rio cheio de entulhos. Esse povo é maluco. Uma vez eu ouvi o Ziraldo, já falecido Ziraldo, dizendo: Egito é o maior exemplo de decadência, porque um império se tornou um país paupérrimo. Agora, meu querido amigo, meu irmão em Jesus, você que tem Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, eu pergunto a você: o que o Egito fez com Israel? O Egito foi legal com Israel? O Egito foi bacana com Israel? O Egito respeitou Israel? O Egito apoiou Israel? No início, quando José, foi para lá, se tornou governador, mas estava preso, 13 anos preso, por mentira de egípcios. A mulher de Potifar, egípcia, de um comandante militar egípcio, mentiu. Aquela mulher armou uma cilada, mentiu, ele foi para a cadeia. 13 anos na cadeia. 13 anos, um garoto com 17 anos vai para a cadeia e só sai aos 30 anos. Sai não porque o Egito é bonzinho. Ele foi alçado à condição de primeiro-ministro, abaixo só do rei. Mas não é porque o Egito era bonzinho, é porque Deus o encheu de graça e o capacitou muito mais infinitamente do que os demais, e eles ficaram perplexos com a sabedoria, com a capacidade, a coordenação, o brilho daquele homem, daquele jovem. E Deus abriu todos os caminhos para que ele fosse colocado no palácio. Isso foi Deus, não foi o faraó, foi Deus. Então, através deste homem que teve seu nome mudado para Safate Paneia, nome feio, né? Mudaram o nome de José para isso. Aí ele leva a família dele, leva todos para lá, e o faraó deu um lugar para eles ficarem. Eles se estabeleceram, e no início foram bem tratados por causa de José. Mas os anos vão passando. Aí morreu José, os anos estão indo. Aí parece um faraó e diz: perigo esse povo, hein? Perigoso esse povo está crescendo muito. Nós temos que dar uma rasteira nesse povo, porque se o inimigo tentar atacar o Egito, esse povo se une ao inimigo, nós estamos perdidos. Vamos arrebentar com esse povo, vamos desgraçar a vida desse povo, e desgraçar a vida do povo. O povo gemeu. Egito fez isso com Israel. Egito hoje é uma miséria. Só tem um lugar lá bonito, porque Cairo é a capital do Egito, e Cairo tem 3 regiões chamadas Cairo. Uma é linda, parece de cinema, é onde moram os artistas, onde moram os políticos, onde moram os ricaços. O resto, bendita a nação que honra Israel. Agora, encaminhando para o final, pergunto a você: e o Brasil, que no início eu falei que tinha uma conexão maravilhosa, porque encheu de judeu a terra. Oswaldo Aranha apoiou para que se recriasse o Estado de Israel. E o Brasil hoje, hein? Como é que está o Brasil hoje? Como é que Deus vê o Brasil hoje? O que o Brasil está fazendo com Israel hoje? O que o governo brasileiro pensa de Israel hoje? O que o governo brasileiro fala de Israel hoje? Como vota o governo brasileiro em relação a Israel hoje? A resposta é: dão a mesma resposta que o Egito deu a Israel, na segunda fase. O Brasil hoje é injusto com Israel. O Brasil hoje se une aos terroristas. O Brasil hoje se une a grupos
financiados pelo Irã, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, Estado Islâmico, Irã, Brasil não está mais assim, olha, com Israel. Brasil está amaldiçoando Israel, e maldita a nação, maldito aquele que amaldiçoar Israel. Brasil, acorda, Brasil, que nós contrariemos o nosso país, o nosso governo a respeito disso, que nós nos levantemos e oremos em favor de Israel. Alguém dirá, mas a faixa de Gaza, as crianças estão com fome, é triste demais. Eu sou humano e você é humano. Nós humanos, quando vemos, puxa, crianças sofrendo, nós ficamos doloridos, ficamos estarrecidos, e dizemos, como pode, as criancinhas. Isso é um pensamento nosso muito pequeno, porque essas criancinhas daqui a 10 anos são terroristas que estarão matando. Israel tem e sofre essas coisas porque desobedeceu muito a Deus. Chegou um tempo que Deus falou assim, olha, vocês não expulsaram os moradores dos inimigos, vocês se aliançaram com eles, pelo contrário, vocês se casaram com eles, eu agora vou deixar eles no meio de vocês. Isso depois de muitos avisos. Eu vou deixar eles no meio de vocês, mas saibam que eles serão como tumores na carne de vocês. Os filhos deles vão matar os seus filhos. Deus avisou. Deus mandou que eles exterminassem o povo, mas eles ficaram com pena. É natural, nós humanos, mas temos que obedecer a Deus, porque Deus é muito infinitamente maior do que nós. Ele sabe dos porquês. Quando a gente vê que Deus passou com rolo compressor no povo todo, a gente fica com pena, porque matou o governo, matou os juízes, matou os médicos, matou as garotas bonitas, matou os rapazes fortões e bonitos e atraentes, matou as crianças, matou os netinhos, matou o vovô, a vovó, matou todo mundo. Você diz, não. Eu digo a vocês, com toda a convicção, se Deus não tivesse feito isso, o mundo hoje seria muito pior do que é. Correção de Deus. Esse povo que Deus passava o rolo compressor em cima, as pessoas ficam com pena. Vamos analisar o que eles faziam. Primeiro, adoravam falsos deuses. Alguém dirá, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião. Papo humano. Mas mais do que isso, eles roubavam as terras. Você tinha um senhor e uma senhora sozinhos dentro de casa, e de olhar, arrebentava, matava o senhor, a senhora, e tomava a terra deles. Você acha isso legal? Você acha legal ele entrar, tem 3 filhinhos, 4 filhinhos, eles vão e matam as crianças, e se a mulher está grávida, eles vão e cortam a barriga da mulher com o bebê e tudo. Você acha isso bom? Esses povos faziam isso. Deus tinha que pesar com a mão mesmo. Glória ao nosso Deus, porque Ele pesou com a mão. Mas aquele que vem a Ele e confessa os seus pecados, Ele recebe, Ele é misericordioso, Ele protege a todos. O estrangeiro é protegido por Deus, aquele que está desamparado como órfão, como viúva, se vem a Senhor que o Senhor protege. Mas os ímpios, Ele frustra o caminho, e ímpio é uma multidão, tá? Então saibamos que o nosso Deus é maravilhoso, é todo poderoso, e aqueles que o buscam são recebidos, mas aqueles que o enfrentam não têm capacidade para enfrentar, vão se dar muito mal. Saibamos isso. Aqueles que rejeitam a Deus vão se dar muito mal. Mas Deus é assim, a pessoa que escolheu, Ele é o Criador, a pessoa rejeita, se torna inimigo dele, quer o quê? Venha Jesus, Jesus está de braços abertos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos abençoa, Ele perdoa, Ele recebe, Ele cura, Ele liberta, Ele dá vista aos cegos, Ele é tremendo, maravilhoso, Ele ama você e a mim. Então vamos com Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça, diga ao Pai, fala no seu coração, Pai, aqui estou,
perdoa-me, venha me lavar, queima o que não presta, que o inimigo colocou em mim, os caminhos que eu andei, caminhos muitas das vezes vergonhosos, vexatórios, de pecado, de injustiça. Senhor, me perdoa, endireita o meu caminho, queima o que não presta, queima tudo aquilo, arranca as comunicações do inimigo, tira a estrutura que ele criou, me livra. O Senhor é meu Deus, eu te recebo como meu Senhor, recebo a Jesus como meu Salvador, e quero que o Espírito Santo me encha de ti. Eu quero ter o Senhor e o Filho Jesus em mim, eu quero o Espírito Santo em mim, eu te quero, eu te recebo. Jesus, pelo Espírito Santo, está falando a você. Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ouvir e abrir a porta, eu entro. Só se você abrir. Se você não abrir, ele não entra. E quem abre é você. E você pode abrir. Se você abrir, o diabo não pode fechar. Se você falar: eu abro meu coração, o diabo não pode mais nada, porque Jesus esmagou a cabeça dele. Ele não tem poder mais sobre aquele que vem a Jesus, sobre aquele que recebe a Jesus. Ele não tem mais poder, ele perdeu o poder. Sujeite a Deus, resista o diabo, ele vai fugir de você. Eu estou à porta e bato. E você pode dizer: Jesus, eu ouço as suas batidas. Jesus, eu ouço a sua voz. E eu abro a porta da minha vida para o Senhor entrar e fazer sua residência, fazer morada. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero o Senhor, eu quero a salvação. Eu quero me tornar seu amigo, seu aliançado, seu aliado, teu servo. Eu te recebo nessa noite. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Está orando assim? Você orou assim? Orou pela fé assim? Quantos oraram assim? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão. Eu quero. Eu preciso. Levante a sua mão para que eu veja. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero. Eu desafio essa igreja a trazer convidados. Eu desafio, olha a responsabilidade. Eu desafio a igreja a trazer convidados, a orar sobre isso, porque toda vez que a palavra que for pregada vai ter conversão, vai ter salvação, todas as vezes. E quanto mais gente vier, maior será o número das conversões, pela fé. Pai, essas pessoas que levantaram suas mãos, o Senhor bem as conhece. Jesus, elas abriram a porta de suas vidas para o Senhor entrar. Elas estão dizendo isso. Confirma, Espírito Santo, o Senhor quem convence, e é o Senhor que está fazendo essa obra. Não é o pastor Miranda, não é a igreja, não é o louvor, é o Senhor, Espírito Santo. Unja essas vidas, defenda essas vidas, que elas se apeguem a Ti em oração e ao Pai, em nome de Jesus, e sejam lavadas. Queima tudo que o diabo colocou e liberte-as completamente, e que elas venham Te servir, e elas vão reinar com Jesus, porque serão justificadas. É o novo nascimento, é a conversão. Elas vão reinar com Jesus, elas vão julgar o mundo, elas vão viver eternamente contigo. Elas saem da escravidão deste mundo para a liberdade de Cristo Jesus, em nome de quem oramos, amém. Vamos louvar. Te dou meu coração e tudo que há em mim,
entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém, amém. Você que entregou sua vida a Jesus nessa noite, eu tenho um convite para você, especial. Quando sairmos daqui, eu quero que você vá à sala 15, ao lado do bebedouro. Eu vou estar lá para recebê-lo. Vamos conversar 10 minutos. Então aguardo você lá. Pode assentar. Temos EBF, não é isso, Wanda? EBF, vem cá. EBF chegou, Escola Bíblica de Férias. Que maravilha, né? Escola Bíblica de Férias que marca a vida das crianças. Muitos pastores, muitos diáconos, muitos servos de Deus e servas começaram com a conversão na Escola Bíblica de Férias que vamos ter. A Wanda é a responsável, tem sido ao longo de vários anos, tanto pela EBF quanto pelo Departamento Infantil, e chegou mais uma EBF. É muito trabalho, eu sei. Com certeza, é uma alegria muito grande. Vocês sabem, né, que eu sou suspeita a falar, e parece que foi ontem que teve a última EBF, passou muito rápido. E agora, essa semana, é a EBF de 2025. Como nós fazemos sempre, nós vamos continuar com a nossa marcha oficial. Semana passada nós tivemos aqui, agora eu quero chamar todos os envolvidos, tanto as crianças quanto os adultos que estarão trabalhando para vir aqui. Todos, vamos rapidinho, por favor? Enquanto isso, eu quero falar algumas coisas importantes. As crianças precisam ser inscritas. Nós temos um link no aplicativo da igreja. Então, você que vai trazer alguma criança, seus filhos, seus vizinhos, precisa fazer a inscrição, para a gente ter um controle, até mesmo para o nosso planejamento.
Outra coisa muito importante, nós não cobramos nenhuma taxa para as nossas crianças, mas elas têm aqui tudo do bom e do melhor. E elas gostam, não só elas, mas os adultos também. E outra coisa, vai ter classe para as crianças, mas também vai ter uma classe específica para os adultos, os responsáveis que trarão as crianças. E quem não tem criança, adulto também quiser vir, pode vir, que teremos uma classe para vocês também, tá bom? Tem uns panfletos ali, não deixem esses panfletos aqui. A gente investiu. E esses panfletos precisam ser distribuídos. Então, por favor, peguem cada um pouquinho, está ali atrás com os assessores e levem para casa, tá bom? E a nossa EBF vai ser um sucesso. Deus vai nos honrar porque Ele sempre nos honra. Ele conhece os nossos corações. A motivação, a alegria da equipe, isso aqui é só um pouquinho, gente, mas a nossa equipe é bem grande. E essa igreja aqui, fica muito florida, é uma emoção muito grande. E eu amo mesmo esse trabalho. Deus me colocou, não tinha como eu fazer outra coisa. E é com as crianças. Deus está plantando nos corações, a palavra é plantada nos corações delas. E como o pastor falou, muitos se tornarão pastores. Muitos guardarão esse momento especial, como eu guardei na vida delas, e hoje Deus faz a obra na minha vida, e através de mim, eu estou sendo usada na vida das crianças. Amém? Então, nós vamos lá pedir para todo mundo ficar em pé. E não esqueçam, gente, a lista de doações está lá embaixo, tá no espelho. Ainda tem bastante coisas. Tia Pamela vai conduzir, bem bonito. Vamos lá, igreja, vamos achar. Vai lá. Igreja, ajuda. Venho andando para a EBF, venho alegre, porque eu aprendi o que a Bíblia diz, que Jesus já me salvou do pecado, se resgatou a mim, e a vocês também, o bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, bem feliz. Bato e o e viro-me pra trás. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, bem feliz. Vocês estão ouvindo o que Deus diz. Onde vir andando para a EBF, bem alegre, bem feliz. Tia Pamela, eu falei no grupo que nós temos que mostrar motivação, porque a EBF é alegria, não é, crianças? Então, nós vamos repetir, mas com muita alegria. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, porque eu aprendi que a Bíblia diz que Jesus já me salvou do pecado, se resgatou a mim, a vocês também, o bom Deus é bom. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, bem feliz. Bato e o e viro-me pra trás. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre, bem feliz. Vocês estão ouvindo o que Deus diz. Onde vir andando para a EBF, venho alegre, bem feliz. Uhul! Isso é só um pouquinho, gente. Vocês, quem nunca viu, não tem ideia como é lindo. Podem sentar, é muito lindo. E se você
goste de criança. Que não goste também, venha, porque você vai passar a gostar e queira ajudar, pode vir, porque são muitas crianças e a gente precisa de pessoas para estar olhando, tá bom? Para estar cuidando delas. E em todos os cantos, são crianças que em todos os cantos a gente precisa de colaboradores, tá bom? Pastor Miranda. Amém, amém. Meus queridos irmãos, nós vamos chamar aqui a Mércia Glória Caldas Guerreiro, Sérgio Melo da Silva, que se batizaram no dia 13 de julho, lá no primeiro pavimento, né, e vão receber o certificado de batismo e se tornam membros da igreja desde o momento que se batizaram. É o certificado do Sérgio e da Mércia, né? Que Deus abençoe, que vocês cresçam cada dia mais na fé, cheios do Espírito Santo de Deus, para se tornar bênçãos cada vez mais e felizes. É esse o nosso desejo, juntamente com os demais que se batizaram, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus, né? Papai do céu abençoe. Também dizer o seguinte, que foram recebidos como membros da igreja o pastor Sérgio, vem cá, pastor Sérgio Luiz Duarte Reis, o Luciano Bengali Gutierrez, vem cá também, e Maria do Carmo Pires Barbosa, que já frequenta aqui há uns 50 anos, e que ela disse que nunca a carta dela chegou, então foi oficializada, né? Ela não está aqui hoje, né? Mas muito bem-vindo, pastor Sérgio, né? Um amigo que já nos conhecemos há tantos anos, Luciano, menos tempo, mas já há algum tempo, né? Que vocês sejam muito felizes, têm trabalhado os dois, e também a irmã Maria do Carmo, são todos muito bem-vindos, que o Papai do Céu abençoe. Então está justificando aqui que a irmã Maria do Carmo Pires Barbosa não pôde vir porque foi visitar uma cunhada que teve um infarto, né, lá em Santa Cruz, que Papai do Céu abençoe. Não sei se essa pessoa que teve um infarto, como ela está, o mais importante é que ela nasça de novo, né? Amém. Que Papai do Céu abençoe. Eu vou pedir ao pastor Sérgio para orar encerrando, e aqueles que entregaram sua vida a Jesus hoje, sala 15, estarei lá. Senhor, somos gratos pela Tua presença, sabemos que o Senhor salvou, o Senhor restaurou, o Senhor curou, e Senhor, a palavra que foi lançada em nossos corações encontre uma boa terra e frutifique para a glória do Teu santo nome. Te peço, Espírito Santo de Deus, nessa semana que inicia-se, encha-nos da Tua graça e guia os nossos passos, que venhamos a testemunhar e falar da graça e do amor de Jesus Cristo, mesmo que os nossos lábios não declarem isso, mas com as nossas ações, com o nosso olhar, com as nossas atitudes, as pessoas percebam que somos pessoas diferentes e que Teu Espírito habita em nós e nos conduz segundo a Sua graça e a Sua misericórdia. Tudo isso eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Agora que o Senhor Yahvé te abençoe e te guarde, que o Senhor Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aquela paz que ninguém nada pode tirar, a paz dada por Yeshua HaMashiach, por Jesus o Messias, Jesus o Cristo, o Emanuel. Amém e amém.